Boa noite a quem está nos acompanhando aí através da nossa live no Instagram. Gostaria de pedir aos presentes, por favor, coloquem o celular no silencioso, pois o silêncio também é uma prece. Gostaria também de dar alguns avisos, tá certo? Além da recepção, nós temos a venda de livros e de lanches, que através dessa venda nós daremos recursos para a manutenção desta casa. Nós também recebemos doações voluntárias, caso alguém queira também se tornar sócio contribuinte para auxiliar aqui na manutenção da nossa casa, também pode procurar a recepção e será repassado todas as informações. Gostaria também de avisar que a nossa casinha entrará em recesso no dia 19 de dezembro e retornaremos às nossas atividades dia 7 de janeiro, quarta-feira. A partir de 2026, a Evangelho-Terapia terá uma mudança no dia, passará de segunda para quarta-feira. Então, a nossa primeira atividade de 2026 será na quarta-feira, 7 de janeiro também. Gostaria também de lembrar as pessoas que estão passando por atendimento e têm que fazer o passe, que estão fazendo seu tratamento. Procurem a recepção para marcar o passe que você está fazendo, fazer o tratamento certinho. E gostaria também de avisá-los que amanhã, domingo, às 5 horas da tarde, nós teremos uma vibração especial, uma vibração onde acontecerá o tratamento espiritual. Todos os presentes aqui também me acompanhem online, quiserem comparecer. A gente pede só que chegue antes das 17 horas, porque às 17 horas os portões se fecharão e nós iremos dar início à nossa vibração também. Informar também que nós temos atendimento fraterno às segundas até encerrar a nossa atividade do mês de dezembro. E também aos sábados, a partir de 18h30, você pode também, caso queira fazer seu atendimento fraterno ainda este ano, procurar a recepção que a gente vai encaminhar para o atendente. E para iniciar a nossa palestra de hoje, com o tema A Mensagem Cristã, vou ler uma passagem aqui do livro Minutos de Sabedoria, de Carlos Torres Pastorino. Sem esforço de nossa parte, jamais atingiremos o alto da montanha. Não desanime no meio da estrada, siga em frente, porque os horizontes se tornarão amplos e maravilhosos à medida que for subindo. Mas não se iluda, pois só atingirá o cimo da montanha se estiver decidido a enfrentar o esforço da caminhada. Não se esqueça de que qualquer que seja a sua posição na vida, há sempre dois níveis a observar: os que estão acima e os que estão abaixo de você. Procure colocar-se algumas vezes na posição de seus chefes e outras vezes na posição de seus subordinados. Assim, você poderá compreender ao vivo os problemas que surgem dos dois lados e desta forma poderá ajudar a melhorar uns e a outros. E com estas palavras, vamos dar início à nossa prece. Quem se sentir à vontade, quiser fechar os olhos para poder se concentrar melhor. E neste momento, rogamos ao Mestre Jesus o amparo bendito a todos nós que aqui estamos, encarnados e desencarnados. Rogamos o auxílio da espiritualidade bendita desta casa, que possa permanecer durante toda a noite de hoje conosco, nos auxiliando. Mestre Jesus querido, que o Senhor permaneça conosco, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. E hoje nós iremos falar de um tema especial, a mensagem cristã. Mês de dezembro, mês de festas, mês que a gente se atém muito a encerramentos de ciclos e início de outros. E achei pertinente trazer essa mensagem para vocês. A mensagem de Jesus. A mensagem que nos traz de uma forma tão simples. Uma mensagem que não se reveste
de fórmulas complicadas, mas de simplicidade, assim como foi a sua vida. Nesse período de festividade, já se aproximando da festividade do Natal, onde se comemora o nascimento de Cristo, a gente pode fazer uma pequena pausa e lembrar um pouco do início da vida de Jesus. Jesus, já no seu nascimento, em meio a tantas dificuldades, perseguições, nasce de uma forma tão humilde. Nasce em um estábulo e como um berço usa uma manjedoura. Aos de nós que ainda não entendemos e não sabemos o que é uma manjedoura, é um lugar, um recipiente, onde se era colocado nos estábulos a comida e a água dos animais. E esse objeto tão simples, mas com tanto significado, serviu de bênção para o Filho de Deus encarnado. Jesus, o próprio Filho de Deus encarnado, que mereceria todos os luxos, todas as honras, todas as glórias, nasceu como um menino simples. E é com essa simplicidade que Ele bate a porta dos nossos corações, todos os dias, para renascer, libertar o nosso coração para o amor, para a fraternidade e para o conhecimento. Para isso, Jesus não nos pede santidade, Jesus não nos pede perfeição, Jesus não nos pede atos heróicos, não nos pede nada mais daquilo que nós temos capacidade de fazer, não nos pede o que ainda hoje para nós não é possível. Ele pede somente que nós possamos abrir as portas do nosso coração. E a mensagem de Jesus vem com a vida comum, a vida que Ele levou, com sentimentos simples. Jesus, como qualquer outra criança na sua época, teve uma infância muito simples, muito humilde, como a sua vida toda. Jesus, na sua simplicidade, veio para nós, as pessoas comuns, aqueles que à época eram esquecidos da grande sociedade, dos doutores da lei, que não participávamos dos grandes encontros dentro dos grandes tempos. E essa foi a vida de Jesus. Ele falava ao povo, ele falava para nós que não tínhamos grande conhecimento, grande entendimento. Falava de forma simples, muitas das vezes até por parábolas, criando determinada alegoria, uma ilustração, para que aquelas pessoas daquela época pudessem compreender a sua mensagem. E 2000 anos depois, nós ainda não conseguimos entender tudo o que Ele veio nos falar de forma tão simples. Na época, Jesus se utilizava de uma linguagem simples, muito diferente daqueles doutores da lei, como os líderes religiosos que vieram antes dele, que vieram também com essa missão de falar da boa nova, mas que falharam, porque deixaram se contaminar pelos arrastamentos, pelos vícios, pela cobiça, pela vaidade. Mas Jesus, o Espírito mais perfeito, que até hoje andou sobre a terra, veio com essa missão de forma desinteressada, de forma limpa, somente para propagar o amor, a paz, a caridade. Veio não para falar dentro de paredes, de templos, não veio para falar para os abaixados da sociedade, não veio como os profetas de antigamente, veio para nós. E veio de uma forma tão simples, que Ele veio pedir de uma forma tão linda, tão sublime, para não que nós fôssemos procurar templos, grandes lugares, para realizar cultos,
mas fazer dos nossos corações o verdadeiro santuário de Deus. Veio nos falar com palavras tão simples, coisas que ainda hoje nós não entendemos. A época de Moisés veio os 10 mandamentos, e a época de Jesus ele veio falar de amor. Olha que bonito. Amor, um sentimento tão simples, tão sublime, tão desinteressado, que não requer nada em troca, mas nós ainda não conseguimos sentir de forma genuína. Veio falar que nós temos que amar a Deus sobre todas as coisas. Mas o que significa amar a Deus sobre todas as coisas? Significa aceitar a vontade de Deus, aceitar a misericórdia de Deus, aceitar que o que Deus programa para as nossas vidas é muito mais perfeito, é muito maior para o nosso próprio benefício do que aquilo que nós, com tão pouco conhecimento, com tantas falhas, nós ainda achamos que seja o melhor. Amar a Deus sobre todas as coisas é aceitar de forma resignada tudo o que nos acontece, porque nós sabemos que Deus, que é um Deus justo, um Deus amoroso, só faz tudo e permite tudo para o nosso bem. Amar a Deus sobre todas as coisas é, antes de mais nada, nos diminuirmos a nossa pequenez, a nossa falta de conhecimento, para aceitar a benevolência divina. Quantas das vezes nós ainda questionamos determinadas situações em que passamos na nossa vida, questionando ninguém mais e ninguém menos, somente Deus, por acharmos que aquilo que nós projetamos, aquilo que nós almejamos, realmente seja o melhor para nós, questionando quando acontece algo contrário à nossa vontade, a nossa vontade ainda imperfeita. E a gente precisa de amor, amar um Deus, amar um Pai, e saber que nós nunca estamos desamparados, que nós temos um Pai que ora por nós. Quando nós conseguimos amar a Deus desta forma, aqueles sentimentos de revolta, de injustiça, daquilo que ainda nos alcança, vai se dissipando. E tudo que é aquilo que nós teremos que passar ainda, as nossas provas e as nossas expiações, se tornarão um fardo mais leve. Porque seguir a Jesus e seguir a Deus é isso. É tornar o fardo mais leve. Mas por saber que nós não estamos sendo injustiçados, caluniados, mas que é para o nosso próprio bem. Jesus veio nos ensinar a amar o próximo. Amar de forma genuína. Amar a todos de forma indistinta. Amar sem ter interesse próprio. Amar mesmo quando não somos amados. Amar até aquele a quem nós já alimentamos sentimentos de ódio, de mágoa, de rancor. Amar aqueles que não nos amam. Olha que coisa tão simples, que ensinamento tão simples, mas ainda hoje tão difícil de nós colocarmos em prática. Amar. Porque amar não requer nada além de nós, do que nos desapegarmos daquilo que hoje, na nossa consciência, nós já sabemos que não nos faz bem e que não é para o nosso bem. Amar aquele a quem nós temos afeto é fácil. Amar aquele amigo que permanece junto à nossa caminhada é fácil. Amar aquele irmão, aquele pai, aquela mãe que faz tudo o que a gente quer é fácil. Mas amar quando nós somos contrariados é difícil.
Porque para isso a gente tem que se desapegar do orgulho, da vaidade. Amar. Amar a Deus, amar ao próximo. Quando eu conseguir sentir de forma sublime este amor, muitos dos sofrimentos que eu carrego ainda hoje serão aliviados. Percebam que é o bem que eu faço aos outros, aquele bom sentimento que eu alimento, é o que me nutre. Às vezes a gente deixa de amar o irmão com aquele sentimento de que ele não merece. Mas quem somos nós diante do amor e a justiça divina para podermos dizer quem merece ser amado e quem não, sendo ainda tão imperfeito como somos? É difícil. É difícil mais ainda porque nós hoje não podemos mais nos apegar à ignorância. Dizer que não faço tal coisa, não pratico tal ação porque eu não sei. Hoje nós já sabemos. Hoje a nossa consciência nos acusa e nos mostra o caminho que nós temos que seguir. Então Jesus já nos ensinou a amar a Deus sobre todas as coisas, aceitando de forma resignada aquilo que o nosso Pai sabe que é melhor para a gente. Já nos ensinou que nós precisamos amar ao próximo indistintamente, porque é através de colocar esse sentimento em prática que nós alimentaremos o nosso espírito, porque nós nos despojaremos de todos os outros maus sentimentos que nós ainda insistimos em carregar em nosso coração. E amar ao próximo inclui também outro ensinamento de Jesus: perdoar. Em determinado momento, um dos apóstolos pergunta a Jesus: quantas vezes, Senhor, preciso perdoar? E ele também, de forma simples, para que pudesse se fazer entendido, lhe responde: 7 vezes 70. 490 vezes, né? Para quem é de humanas, se situar. Imagine aquele pai e aquela mãe que aos nossos olhos realiza todo tipo de ação, de palavras, de tudo enquanto que é contrário, e eu sempre fico naquela: eu perdoei uma, eu perdoei duas. Vocês já imaginaram perdoar esta mesma pessoa 490 vezes? Como é difícil. Mas é um exercício. E quanto mais você exercita o perdão, mais natural ele irá se tornar. Porque perdoar, antes de tudo, é amar. Amar de forma genuína. É colocar em prática aquilo que Jesus nos disse: amar ao próximo como a ti mesmo. Assim como eu ainda sou falha, assim como eu ainda sou imperfeita, que eu também preciso de perdão. Como diz o próprio Pai Nosso: perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Porque nós também somos esses seres ofensivos que ainda ofende, que ainda machuca, que ainda agride o meu irmão. Muitas das vezes, não só com ações de forma direta, mas com palavras, com silêncio, com abandono. Eu também ofendo meu irmão. E eu, tão quanto o outro, tão quanto o próximo, eu também preciso desse perdão. Então a gente precisa exercitar algo que, se hoje ainda não conseguimos de forma natural, mas que se torne um exercício diário. Porque eu aprendi que perdoar é amar, por mais difícil que seja. Por mais difícil que às vezes a gente tenha aquele sentimento. Já me aconteceram tantas coisas e eu não consigo perdoar de forma genuína.
E a gente se lembra também que Jesus também nos ensinou a orar, a fazer prece. Ele nos ensinou, através da prece, pedir ajuda para aquilo que nós ainda não conseguimos de forma genuína, para aquilo que nós ainda não conseguimos fazer sozinhos, porque aquilo que nós ainda alimentamos e damos espaço dentro de nós, que é imperfeito, nos impede de realizar. Mas se hoje já temos a consciência que eu preciso fazer porque é o certo, porque eu já sei que é o certo, mas ainda não consigo, eu peço ajuda. Se eu ainda não consigo amar de forma genuína aquela pessoa, eu faço uma prece pelaquela pessoa e por mim, para que Deus alimente em meu coração aquele sentimento de amor em relação a essa pessoa, para aquele perdão que eu ainda não consigo entregar. Eu também peço ajuda. Nas minhas preces eu vou pedir: Senhor, aquilo que eu hoje ainda alimento de ruim dentro do meu coração, me ajude a me libertar, me ajude a me desamarrar disso, para que eu possa perdoar esta pessoa verdadeiramente, porque eu sei que aquilo que eu alimento de ruim contra ela faz muito mais mal a mim. Não liberar o perdão, guardar mágoa, guardar rancor, é tomar um próprio veneno, esperando que faça mal ao próximo. Então nós ainda hoje já sabemos disso. Quem de nós ainda vai continuar tomando este veneno, envenenando a sua própria alma com maus sentimentos, esperando que faça mal ao outro, onde faz mal primeiramente a mim? E é para isso que serve o perdão. Antes de ser para o outro, é o remédio para as nossas dores. Perceba que quando a gente começa a deixar de ver somente o outro, as falhas do outro, e começamos a fazer o que Jesus nos ensinou, olhar para dentro, ter um olhar diferente, um olhar resignado, um olhar humilde para com nós mesmos, nos colocarmos nessa posição de inferiores, porque nós somos. Não que nós não sejamos merecedores, é bem diferente, mas que nós somos inferiores por conta das nossas imperfeições ainda. Então é para isso que Jesus nos ensina a amar e a perdoar. Jesus também nos ensina a fazer o bem de forma desinteressada. Nos 33 anos que Jesus conviveu conosco de forma física aqui no orbe terrestre, ele não tinha riquezas materiais. Não vinha de família abastada, não vinha de família rica. Mal tinha as próprias vestes do corpo e a sandália que andava nos pés. Mas a todos que cruzaram o seu caminho, ele fez o bem. O bem sem esperar nada em troca. O bem sem esperar reconhecimento. Fez o bem a todos, indistintamente. Não fez o bem para uns e deixou de fazer o bem para outros, não. Será que nós conseguimos hoje fazer o bem, praticar o bem a todos, ou só àqueles em que eu tenho um afeto, ou só aquilo que possa me promover de alguma forma? Ou eu hoje já consigo fazer o bem porque eu sei que fazer o bem é o certo, porque o meu sentimento já é tão espontâneo com o conhecimento que eu já tenho, que eu vou conseguir fazer o bem de forma genuína, sem esperar reconhecimento, sem julgamento. Perceba como as nossas imperfeições ainda nos levam ao lugar de juízes. Quem merece que nós façamos o bem, quem merece o nosso amor, quem merece o nosso perdão, quem merece a nossa caridade. E se em vez de estarmos no lugar de juízes, de julgar o próximo,
nós estivermos do outro lado? Segundo os nossos critérios, será que nós também mereceríamos este amor? Será que nós mereceríamos este perdão? Será que nós mereceríamos que alguém me fizesse o bem? Será que eu consigo me colocar de forma genuína no lugar do outro? Sair do meu pedestal em que eu alimento uma determinada perfeição, um determinado merecimento? Descer e saber me colocar no lugar do outro. Será que, segundo os meus critérios, eu serei beneficiado com tudo isso? O lugar mais difícil de se estar, o lugar mais difícil de se chegar, é o lugar do outro. É reconhecer a dor daquele que está ao meu lado. É reconhecer os sentimentos daquele que está próximo a mim. É colocar aquilo que eu alimento repetidamente dentro de mim para o lado. E assumir as dores e os sentimentos do meu irmão. É difícil. É difícil porque mexe com o nosso orgulho, com o nosso ego, com a nossa vaidade. Que é outra coisa, outro ensinamento, que de forma tão simples, ele também nos ensinou, que nos afasta do Pai, nos afasta de Deus. Não se deixar levar pela vaidade, a vaidade que muitas das vezes é o que nos afasta do caminho que nós devemos percorrer, do caminho do bem. Quantas vezes a nossa vaidade nos permite nos colocar em determinado lugar e fazer uma autorreflexão do que eu venho feito, do que eu venho falado, do que eu venho pensado, do lugar que hoje eu me encontro. A minha vaidade me permite me colocar neste lugar, de fazer essa autorreflexão de tudo que eu venho fazendo de bom, de ruim, de certo, de errado, porque nós já sabemos. Descer o degrau da vaidade é difícil, mas é descendo o degrau da vaidade e caminhando para a humildade que nós iremos chegar no destino que nós merecemos estar. Outro ensinamento de Jesus é uma passagem, uma parábola muito bonita, mas que eu tirei uma frasezinha para trazer para vocês também. Quando se fala, se alguém te pedir a capa, cede também a túnica. Para que a gente possa entender esta frase, vou contextualizar para vocês. À época, as pessoas elas tinham o costume de andar com aquela capa, aquele sobretudo, mas a túnica era como a roupa que nós vestimos hoje. Se eu tirar uma capa que eu coloque sobre a minha roupa, irá me fazer falta? Talvez, mas não me é necessário. Mas se eu tirar as minhas vestes, os meus calçados, o que me é necessário, irá me fazer falta? Sim. E é isso que Jesus ensina com esta parábola. Quando alguém te pedir a tua capa, cede também a tua túnica. Quando alguém chegar até você com alguma necessidade, não dê somente o que te é desnecessário, não dê somente o que te é supérfluo, mas dai também daquilo que te é necessário. E quando eu estava fazendo esse estudo, me veio muito na mente de que nós ainda, por sermos extremamente desapegados à matéria, nós sempre voltamos os nossos pensamentos quando nós falamos de doar algo material, mas não doar de si. O material ele é importante, o material ele é necessário, mas aquilo que nós carregamos dentro de nós ele é muito mais importante. E o que nós podemos entender desta passagem?
quando alguém em momento de dor, de aflição, chegar até nós, que as nossas palavras também não sejam somente de um consolo vazio, mas que em mim, aquele irmão, além de palavras bonitas, além de um consolo momentâneo daquela aflição, também possa ter algo a mais de mim, possa ter o meu amor, possa ter a minha indulgência, possa ter a minha misericórdia. Algo a mais, algo que não seja supérfluo, algo que eu realmente possa contribuir com aquele meu irmão. E quão difícil muitas das vezes é nós sermos misericordiosos, que é outro ensinamento que Jesus vem nos ensinar. Às vezes, quando alguém chega até nós em determinado momento de aflição, precisamos de alguma ajuda, nós não temos a misericórdia para consolar, para receber aquela pessoa. E lembrando de misericórdia, lembremos-nos da mulher adulta que foi jogada à frente de Jesus pelos doutores da lei. E ele foi questionado. À época, adultério era crime, como roubar, como matar, para as mulheres. E quando Jesus foi questionado sobre a mulher adúltera, ele foi extremamente misericordioso, mostrando que não somente ela precisava de misericórdia, mas todos que ali estavam. Todos nós que aqui estamos. Se aquela mulher adúltera fosse trazido até nós hoje, qual de nós poderia seguir o conselho de Jesus e atirar a primeira pedra, aquele de nós que não tivesse pecado? Quantos de nós hoje ainda precisaríamos dessa mesma misericórdia de Jesus? Quantos nós hoje ainda teríamos que soltar as pedras que nós carregamos nas nossas mãos para poder jogar contra as imperfeições do outro? Quantas mulheres adultas chegam até nós todos os dias e nós apedrejamos porque nós esquecemos de olhar para dentro de nós, porque nós esquecemos que nós precisamos, assim como para com o outro, mas para com nós mesmos, sermos misericordiosos. Quantos de nós hoje poderia jogar a pedra desta mulher adúltera? Eu seria a primeira a soltar esta pedra, porque a minha consciência hoje já me acusa de muita coisa, apesar de eu não dar o braço a torcer para outra pessoa, que aí já é outro nível de evolução espiritual. Mas a nossa consciência nos diz, e a nossa consciência nos manda largar essas pedras que todos os dias nós jogamos contra os nossos irmãos, apontando os defeitos do outro porque nós somos egoístas, orgulhosos e só enxergamos o defeito do outro, mas somos incapazes de enxergar os nossos. Nós somos capazes de enxergar uma trave no olho do irmão, mas somos incapazes ainda, pelo nosso orgulho, de enxergar e de sentir o cisco nos nossos olhos. Percebam como todos os ensinamentos que Jesus trouxe de forma tão simples estão todos interligados. Nos ensinou a amar, nos ensinou a perdoar, nos ensinou a fazer o bem, a caridade, de forma desinteressada. Nos ensinou a sermos misericordiosos, porque, tão quanto o outro, nós também precisamos da misericórdia divina, a misericórdia do meu irmão. Porque Deus é perfeito. Se nós fôssemos seres que precisassem, não precisassem evoluir,
Deus não nos teria criado para vivermos em sociedade. Teria nos criado para viver dentro de uma bolha, sem contato com o irmão, sem a necessidade de evoluir, sem a necessidade de alimentar algo bom dentro da gente. Mas a gente precisa do irmão. A gente precisa daquela pessoa difícil para aprender. A gente precisa daquele vizinho que todo dia, 5 horas da manhã, ele bota música e o liquidificador na cozinha dele e não deixa eu dormir mais meia hora a mais. Eu preciso daquele colega de trabalho que na hora que eu chego no trabalho, eu dou bom dia para ele nem responde, ou quando responde ele diz o que tem de bom. Eu preciso daquele familiar difícil. Eu preciso, muitas das vezes, daquele amigo que vai chegar também, vai passar um momento e vai sair da minha vida. Porque nós precisamos aprender. Nós precisamos, dia após dia, evoluir. E nós somos instrumentos imperfeitos, mas nós também somos instrumentos uns para com os outros. Isso não nos exime da nossa responsabilidade, não. Nós temos sim responsabilidade por aquilo que eu faço para com meu irmão, aquilo que eu faço na vida do outro. Então, por vezes, quando nós ainda, mesmo com todos esses ensinamentos, que nós já sabemos, todos nós que aqui estamos já entendemos, talvez ainda não conseguimos colocar em prática, mas nós já entendemos qual é o caminho que nós temos que seguir. Quando Jesus fala que os últimos serão os primeiros, que é inclusive um capítulo inteiro no nosso Evangelho, que os últimos serão os primeiros e que serão exaltados, quando Ele nos ensina sobre humildade, a gente precisa entender o que é se colocar neste último lugar e o que é essa verdadeira exaltação. Se colocar no último não é se colocar no lugar de vítima, não é se colocar na posição de coitado, não. Mas colocar em prática todos esses ensinamentos, toda essa mensagem que o Cristo vem nos trazer, para que então, quando nós conseguirmos colocar em prática verdadeiramente de forma genuína, amar o próximo, perdoar, ser benevolente, ser misericordioso, ter a humildade de entender que a dor do outro é tão importante quanto a minha. Quando eu conseguir colocar tudo isso em prática, eu serei o último. Para quê? Para quando eu estiver neste lugar, eu estiver sentada nas últimas cadeiras, que o dono da festa possa entrar onde eu estou e possa enxergar em mim, neste último, um servidor fiel que colocou em prática todos esses ensinamentos e que me chame para a verdadeira festa, para que eu seja escolhida pelo meu mérito, pelo meu esforço, não por aquilo que não é importante, naquilo que não é prioridade, mas para que o dono da festa, Deus, possa enxergar no meu ser esse servo humilde, esse servo amoroso, que ele queira que partir da sua grande festa, porque esta é a verdadeira exaltação, esta é a verdadeira glória, é participar desta festa junto a Deus, porque quanto mais evoluídos, quanto mais desprendidos daquilo que nós ainda de forma errônea carregamos conosco, mais perto nós estaremos dos mundos felizes, da vida feliz que nos aguarda, desta grande festa. Quando nós conseguimos verdadeiramente vivenciar o bem, o amor, a fraternidade, a caridade, a gente vai poder partilhar desta festa. Quando a nossa vida for o exemplo vivo do Evangelho do Cristo, que nós possamos dizer: eu doei a minha vida
para seguir os ensinamentos de Deus. Eu vou viver feliz junto de Deus quando nós que aqui estamos pudermos ter a coragem, assim como o apóstolo Paulo teve, de largar as suas vestes velhas, de largar a riqueza, o poder, a influência. Assim como Paulo, nós tivermos a coragem para viver o Evangelho vivo que o Cristo veio nos ensinar, que Ele entregou a sua vida de forma incondicional, fez o seu serviço com profundo amor, mesmo com todas as dificuldades que Ele enfrentou. Depois de abandonar a sua vida antiga, Ele dedicou a sua vida e fez como missão da sua vida seguir os ensinamentos de Cristo. E assim como Paulo foi chamado, nós também somos chamados por essa mensagem cristã, por essa mensagem que o Cristo nos ensinou da forma mais pedagógica que Ele poderia fazer, vivendo, sendo o nosso exemplo. E é assim, com essa mensagem viva, com essa mensagem do Cristo vivo, que é o chamado para a renovação, que nós somos convidados todos os dias a viver a verdadeira vida, que é viver na soberania do amor universal. Que hoje nós possamos sair daqui com o nosso coração mais limpo, que nós possamos sair daqui com o nosso coração mais manso, que nós possamos sair daqui com o nosso coração mais aberto. Que este ciclo que se inicia não só no ano de 2025, onde a gente se apega muito à questão de datas, de renovação, de tudo, não seja mais um ano, somente uma data, mas que seja uma verdadeira renovação em nossos corações. Muito obrigada. Aos presentes, a gente vai dar continuidade ao trabalho, certo? A gente vai fazer a nossa momento de vibração. A quem me acompanha também de forma online, nós vamos encerrar aqui a nossa live, mas vai ficar aí no Stories o link para você também poder tomar o passe virtual.